os aliens nórdicos. Cabelos loiros e pele clara, eles têm em média cerca de 2 metros de altura. As fêmeas têm cerca de 1,70 metros. Eles não têm glândulas sudoríparas, ou seja, eles não suam. Os nórdicos são extraterrestres humanoides encontrados por toda a galáxia. São oriundos de vários sistemas solares e de um grupo de estrelas chamado Pleiades, Aldebaran, Andrômeda e Sirius. Cada um desses sistemas estelares hospeda uma variedade de planetas com raças humanoides que residem neles. Segundo dizem, os nórdicos, como os arcturianos, estão aqui em uma missão de paz para ajudar a humanidade aqui na Terra com o desenvolvimento espiritual. Dizem também que há milhões de anos muitos deles vivem na Terra e se misturaram entre nós. Sempre com uma pele normalmente pálida e reluzente, bem característico de pessoas de alguns países, como por exemplo os noruegueses, suecos e outras raças do norte da Europa. Seus olhos podem ser de várias cores, como rosa, vermelho, violeta, roxo, verde e um azul especial. O mais estranho é que em vários países nórdicos as pessoas têm os olhos em formato semelhante dos greys ou dos arcturianos. Aliens nórdicos são tipicamente um pouco acima da altura média para os seres humanos. Normalmente, os nórdicos possuem forma física tremenda e da aparência atraente para os padrões de beleza na Terra. Alguns artistas famosos são tidos como aliens nórdicos, mas a mais comentada e misteriosa é Uma Thurman. Cerca de 25% de todas as experiências de abdução são creditadas aos aliens nórdicos. Os outros 75% pertencem ao grupo dos aliens greys. E as histórias de abdução não são uma experiência aterrorizante como as do Greys. Aqueles que deram conta de sua abdução por alienígenas loiras normalmente descrevem a experiência como um episódio extremamente positivo e poderoso. Estas situações geralmente assumem o propósito de algum tipo de revelação ou experiência de aprendizagem. Alguns interpretaram a raça nórdica de uma maneira diferente, descrevendo-os como anjos, particularmente aqueles de religiões ocidentais. Outras teorias semelhantes afirmam que os nórdicos são da mesma raça daqueles que fundaram a Atlântida e são da estrela Aldebaran. Relatórios dizem que os nórdicos estão aqui apenas como observadores benevolentes que não estão autorizados a interferir com a cultura da Terra. Aliens nórdicos vivem em conflito com os Greys. Muitas pessoas teorizam que eles pertencem a um tempo perdido da humanidade, que viajaram para outros planetas. Eles são, por vezes, conhecidos como Telosianos, Hydeanos e Pleiadianos, e já foram também referidos como Venusianos. Um exemplo de alienígena nórdico na ficção científica popular foi o episódio de Espaço 1999, que contou com altos alienígenas loiros. Muitos são os filmes que retratam alienígenas loiros. Embora eles sejam humanoides extremamente idênticos aos seres humanos, há diferenças sutis na fisiologia nórdica alienígena, e a maioria deles são baseados nas condições de vida que eles tinham em seus planetas, que são extremamente quentes e secos, e têm um baixo teor de oxigênio na atmosfera. Eles têm uma maior capacidade do pulmão do que os seres humanos, e a maioria deles são baseados nas condições de vida que eles tinham em seus planetas, que são extremamente quentes e secos, e têm um baixo teor de oxigênio na atmosfera. Eles têm uma maior capacidade do pulmão do que os seres humanos. Os olhos são protegidos por tampas interiores e podem permitir-lhes ver na gama ultravioleta do espectro. Eles têm apenas 28 dentes, pois eles não têm um par em volta dos molares. Suas cabeças são mais longas do que as dos seres humanos. O cérebro é o mesmo que o cérebro humano, tanto quanto estrutura quanto tamanho, exceto na área do mesencéfalo, onde existem as funções que permitem habilidades telepáticas e telecinética. A pele permite que a umidade seja extraída do ar.
O coração tem cerca de 242 batimentos por minuto e está localizado onde seria o fígado humano. A urina é espessa, contém minerais e tem cor e textura de petróleo bruto recém-bombeado. As fezes são pelotas secas, com toda a umidade removida. Eles podem regular a quantidade de adrenalina no corpo e não possuem glândula pineal. As fêmeas nórdicas são capazes de engravidar em qualquer momento, mas os machos são capazes de impregnação apenas uma vez por ano. O período de incubação é de 3 a 5 meses. As pessoas relatam que nórdicos estão aqui para de alguma forma vigiar e ajudar a orientar-nos para um novo plano de existência. Os nazistas se envolveram com esses seres místicos e através de sacrifícios humanos acreditavam que iam limpar a terra. Eles foram convencidos que pertenciam a uma linhagem nórdica na terra, orientados por uma sociedade secreta chamada Thule. A psíquica Maria Orchik foi quem canalizou a tecnologia UFO aos nazistas, e após ficar muito chateada com os rumos que a guerra tomou, ela sumiu misteriosamente. Será que tudo isso é verdade? Pura imaginação ou apenas mais um mistério?